Uma coisa que eu atravessei durante minha jornada no mercado de trabalho foi de identificar chefes que eram mais chefes do que líderes, ou seja, que ofereciam um comportamento soberano acima de sua equipe, de forma que a equipe não conseguia absorver nenhum tipo de conhecimento. E eu acho que isso é um pouco errado. Logo eu que fui sempre muito inspirado pelos meus professores, pelos meus chefes e líderes que eu tive ao longo do mercado de trabalho. Eu já vi, por exemplo, líderes que tinham uma capacidade muito grande de motivar e instigar os profissionais de sua equipe a serem pessoas melhores, mas eu também já vi chefes muito horríveis que eram opressores com suas equipes de uma forma incabível e muito ruim. E eu acho que era contraproducente e isso me fez buscar ser um líder melhor. Quando eu trabalhei, por exemplo, como gerente ou como coordenador ou coisa do gênero, eu tive a oportunidade de exercitar esse tipo de papel, ou seja, ser a antítese daquelas experiências ruins que eu tive no mercado de trabalho. Aproveitando o relato do Pablo de experiências ruins de trabalho, eu já tive algumas sociedades ao longo da minha vida. Tive sociedade como designer gráfico, tive sociedade com uma namorada uma vez no ramo fotográfico e tive sociedade na área de audiovisual. E numa dessas sociedades que eu tive, eu via que eu não conseguia ser muito respeitado com os profissionais que trabalhavam comigo e até com os meus sócios, da maneira como eu falava, da maneira como eu me posicionava. Sempre tentei ser uma pessoa muito calma, sempre tentei ser uma pessoa muito respeitosa. Eu sempre acreditei que não se resolve as coisas com briga. E naquele meio isso não funcionava. Eu via que tudo era muita correria, as pessoas eram mais agressivas no jeito de falar. Então, na tentativa de ser respeitado, na tentativa de ter voz e de ser ouvido ali, eu comecei a afastar da minha essência. Virei uma pessoa um pouco mais grossa, uma pessoa mais rude, às vezes falava com ar de prepotência. E foi uma coisa que foi acontecendo meio que natural. Não foi uma coisa muito pensada, assim. Quando eu vi, eu já tinha me transformado. Então tem uma hora que eu parei e fiz uma autoanálise minha e falei, cara, o que está acontecendo comigo? Que tipo de profissional, que tipo de pessoa eu estou me tornando para ser o profissional que eu quero? E eu comecei a pensar se aquilo realmente valia a pena. E eu só consegui me afastar disso tudo quando a sociedade acabou, que eu pude olhar para trás, refletir sobre toda a trajetória, sobre tudo aquilo que eu passei, e falei, cara, para eu me tornar o profissional que eu quero, não quero andar por esse caminho, ser essa pessoa. E hoje em dia, fora de toda a sociedade, trabalhando sozinho, comigo mesmo, eu consigo ser a pessoa que eu quero. Uma pessoa que consegue botar tudo em prática, realizar os projetos com calma, trabalhando com amor, conversando com carinho, sem brigas, sem discussões. Tenho uma equipe excelente que trabalha comigo, independente de qual ramo seja, fotográfico, ilustração ou audiovisual. E como o Pablo falou, a nossa vida profissional reflete na vida pessoal, e a nossa vida pessoal reflete na vida profissional. E agora eu vejo os caminhos andando mais paralelos e mais harmonia. Por mais que sejam coisas que pareçam distintas, eu vejo que elas andam juntas, de mão dadas e de uma maneira que me agrada muito mais hoje em dia. Oi, meu nome é Pablo Valejos, eu sou jornalista, fotógrafo e escritor e, acima de tudo, me defino como um empreendedor ou criativo. Eu não sei ainda, o mercado está aí para falar a minha experiência e a minha formação qual é. Desde que entrei na faculdade, eu não sabia exatamente qual era o curso ou a profissão que eu me adequava. Eu acho que a minha posição sempre foi a seguinte: usar o mercado como uma forma de investigação e busca por autoconhecimento. E eu acho que ainda estou nessa jornada desde que entrei na faculdade aos 17 anos de idade. Comecei a trabalhar aos 12, nunca parei e estou sempre muito inquieto para saber como que eu posso usar a criatividade ao meu favor. Eu sou Rodrigo Doim, eu tenho 29 anos, eu sou formado em design gráfico. Atuei no mercado como designer, obviamente. Já atuei como grafiteiro, fotógrafo, ilustrador e trabalhei durante muito tempo como cineasta no ramo de audiovisual, focado principalmente em clipes musicais, para artistas brasileiros. Ao longo dessa minha experiência de trabalho, da experiência de trabalho do Pablo, esse tempo que a gente está no mercado, a gente pôde experienciar muitas situações que tiveram pontos muito positivos e pontos muito negativos. E a gente conversa muito sobre isso. Então a gente quer trazer para vocês aqui alguns dos pontos positivos e obviamente dos negativos também, que a gente viu ao longo dessa caminhada, e o que a gente pode fazer, a gente pode compartilhar com vocês para tentar fazer desse mercado que a gente vive um mercado melhor. Inclusive esse é o nome do nosso curso e é sobre isso que nós vamos falar. Uma coisa que a gente sempre comenta é que as nossas experiências dentro do mercado de trabalho podem edificar a gente enquanto pessoa. Ou seja, os nossos estágios, nossos trabalhos, eles podem ajudar a ser um melhor pai, um melhor filho, um melhor irmão, um melhor amigo, um melhor namorado, ou seja lá o que for. Então, assim, uma coisa costuma alimentar a outra esfera da vida, porque existe uma dicotomia entre lado pessoal e lado profissional. Então, acho que a gente vai tentar fomentar um pouco desse debate
e ajudar vocês aí a refletir. E a última coisa que é importante falar é que tudo que vai ser passado nesse curso é baseado simplesmente na nossa experiência. Não existe uma verdade absoluta, não existe uma regra de como deve ser vivido, mas é o que nós experienciamos e gostaríamos que vocês tivessem a oportunidade de conhecer um pouco disso e aplicar no dia a dia de vocês profissional.